Era um dia como outro qualquer na escola. Já se passaram algumas horas e as aulas de português, matemática e história já haviam terminado. Estávamos perto da hora do almoço. A fome já estava reclamando no estômago, mas ainda estávamos na última aula. Era um momento bem legal, onde podíamos conversar sobre vários assuntos. Para nossa alegria, o assunto do dia era exatamente identidade. Quem nós somos? Foi nesse momento que Paulão se pronunciou. Fez uma daquelas colocações bem interessantes. Ele disse que sabia que Deus nos fez e que ele não erra. Mas ele havia ficado intrigado porque alguns de seus conhecidos não concordavam com ele. Afirmavam categoricamente que não gostavam de ser como são. E por isso, era claro que Deus havia errado. Como podia isso, professora? Ele perguntou. E eu fiquei bem atenta, esperando a professora responder. A tia Eunice era muito sábia. Ela logo começou a explicar ao Paulo e a toda a classe que ele estava certo ao dizer que Deus nunca erra, que todo o nosso corpo, tudo o que somos, foi planejado por Deus e que a Bíblia nos mostra isso. Ela abriu a sua Bíblia e leu para a gente Gênesis capítulo 1, do versículo 26 ao 31, que diz assim: Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. E a tia Eunice continuou nos perguntando se havíamos percebido que tudo o que Deus faz é bom, perfeito e agradável. E ainda continuou, abriu a lousa interativa e começou uma aula bem interessante. O primeiro ponto que ela levantou foi que o homem foi formado do pó da terra e foi o próprio Deus que soprou em suas narinas o fôlego de vida. E isso está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Aí, depois, Deus viu que o homem estava só e isso não era bom. Fez ele cair em um sono profundo e da sua costela fez a mulher. A professora continuou mostrando que homens e mulheres são diferentes e aprendemos então que estas diferenças estão no corpo, na aparência e no comportamento, mas que não há diferença em outras coisas, como na dignidade e valor. Mas não acabou não. A tia Eunice continuou a nos mostrar muitas outras coisas legais que estão na Bíblia, e eu vou compartilhar agora. Deus criou o homem, sexo masculino, com características físicas e biológicas próprias, e deu para ele a missão de governar, prover e cuidar. Deus também criou a mulher, o sexo feminino, com características físicas e biológicas próprias da mulher, e deu a ela a missão de ajudar a governar, edificar, cuidar e honrar. Após criar o homem e a mulher, Deus os colocou em um relacionamento. Acho isso tão romântico. E melhor ainda, é saber que é uma relação complementar. Ou seja, nenhum é melhor que o outro, mas eles se completam. E mais ainda, Deus criou então a primeira família, modelo para todas as outras. Até esse momento, a gente nem piscava. E o Paulo, que é todo sabichão, muito entendido, começou a falar que o homem e a mulher tinham responsabilidades dadas por Deus e que juntos deveriam cuidar da criação, se multiplicar, o que significa ter muitos filhos e, acima de tudo, eles deveriam amar e obedecer a Deus. É tão bom saber que Deus nos criou de forma tão especial e única,
a tia Eunice fez uma revisão em tudo que aprendemos e foi exatamente as coisas que Deus estabeleceu, que foi as identidades. Ele fez o homem e a mulher, depois o casamento, que é uma aliança que exige fidelidade, amor e exclusividade. Depois do casamento, foi estabelecido a família, que é formada por pai, mãe e filhos. Ai, foi tudo tão legal que nem vimos a hora passar. A professora ficou bem feliz e deu um 10 bem bonito para todos nós. Afinal, nós entendemos a lição de hoje. Nossa identidade foi formada por Deus. Mas nos dias de hoje, existem pensamentos contrários ao ensino bíblico. Respeitamos o direito das pessoas pensarem diferente de nós. Entretanto, defendemos com firmeza e amor aquilo que a palavra de Deus ensina sobre a nossa identidade, responsabilidade e propósito de vida. Bem nessa hora, o sinal tocou e a aula acabou. Eu fiquei bem agradecida a Deus pela aula de hoje. Até fiz uma oração agradecendo a Ele por ter me criado, por me fazer relembrar da minha identidade que foi definida por Ele de forma tão sábia e divina.